descobrindo e mudando limites. Limites externos. Até agora trabalhamos com o conteúdo e os processos que utilizamos para descrever a nós mesmos, o funcionamento interno do nosso autoconceito. Agora quero abordar um aspecto muito diferente, os nossos limites, que definem a extensão do nosso autoconceito. Até onde vai a sua autopercepção e o que ela inclui? Os psiquiatras dizem que algumas pessoas têm problemas de limites, o que pode significar muitas coisas diferentes. Algumas pessoas têm limites tão vagos e imutáveis que têm dificuldade para saber quais são as próprias necessidades e sentimentos e o que pertence a outra pessoa. Um limite fraco pode ser o resultado do excesso de utilização da posição do outro, fazendo a pessoa se identificar tanto com as necessidades dos outros a ponto de perder a noção das próprias. Elas precisam aprender a ser capazes de distinguir claramente as duas e recuperar algum tipo de equilíbrio que respeite tanto as suas necessidades como as dos outros. Outras afirmam ficar sufocadas na presença de outras pessoas e encontrar dificuldade para manter o próprio espaço. Algumas sentem medo de ficarem perdidas ou de serem engolidas em um relacionamento íntimo, por isso querem aprender a ser capazes de manter uma forte percepção de si mesmas. Um limite muito forte pode resultar na sensação de grande distância e separação dos outros, em solidão e dificuldade para se aproximar das pessoas. Um limite forte pode dificultar a busca de experiências religiosas, na qual há o desejo de eliminar toda a sensação de separação para alcançar um sentimento de conexão com Deus ou com o cosmos, a união com todas as coisas. Mesmo quando as pessoas têm limites que se encontram entre esses extremos, as características dos limites ainda podem causar problemas. Um limite pode ser muito rígido e frágil, podendo despedaçar-se, ou ser tão macio e flexível que proporciona pouca proteção contra invasões. A nossa experiência com os limites varia consideravelmente de acordo com o contexto. Dois homens que nem pensariam em se abraçar estão dispostos a fazê-lo vigorosamente em uma luta greco-romana. A distância confortável pode chegar a zero com a esposa ou um amigo muito íntimo e aumentar muito com alguém estranho que consideramos um perigo potencial, particularmente em um bairro perigoso ou em algum outro contexto ameaçador. Um bom piloto de corrida amplia suas percepções táteis para além do corpo, abrangendo o carro que está pilotando. O carro torna-se uma extensão do seu corpo. É como se os dedos das mãos e dos pés pudessem sentir a textura e a temperatura da pista, bem como a força lateral dos pneus em uma curva. Como dizia um amigo meu que foi piloto durante muitos anos, se você passa em cima de uma moeda, quer saber de que ano ela é. Os nossos limites também dependem muito do nosso estado interno. Tentem explorar como são os seus limites quando vocês estão doentes, comparando-os com o que são quando estão particularmente saudáveis e se sentem como a Mulher Maravilha ou o Super-Homem. Aquilo que vocês incluem em seus limites também pode ter um enorme efeito. Alguém que se identifica fortemente com seu pensamento será muito propenso a discussões, porque essa é uma parte importante da sua identidade. Alguém que se identifica com a sua força física ou com a sua sexualidade terá maior probabilidade de defendê-las. Se você se identificam com um time de futebol, quando ele perde ou ganha, é como se vocês tivessem feito isso. Se alguém se identifica muito com seu carro ou com a bandeira do seu país, então, se um deles for danificado, provavelmente reagirá como se o próprio corpo tivesse sofrido algum dano e ficará furioso, querendo matar alguém. Outra pessoa, que não se identifica com a bandeira, poderia apenas pensar que desperdício de um tecido tão bom. Alguém que fica furioso quando uma bandeira é danificada está tão perdido nessa experiência de identificação que não imagina que poderia haver outras escolhas, outras maneiras de olhar aquele evento e responder diferentemente. A maior parte das pessoas se identifica bastante com os membros da sua família mais próxima e, em geral, um pouco menos com os parentes mais distantes ou com os outros membros do seu grupo étnico ou país, etc.
Esse tipo de identidade com o grupo pode proporcionar uma confortável coesão e percepção de quem vocês são, mas também pode ser uma base divisória para desprezar ou atacar quem estiver fora dos seus limites. Se vocês não se identificam com outro ser humano, isso torna mais fácil maltratá-lo ou matá-lo. Em toda preparação para a guerra, o inimigo é sempre representado como não-humano, insano, maligno, uma caricatura, um animal estúpido com o qual não é possível argumentar, etc. Se vocês pensarem no inimigo como um ser humano igual a vocês, fica muito mais difícil feri-lo ou matá-lo. Há muitos anos, Edvard T. Roy, 1959, salientou que todos nós temos um espaço pessoal que pode ser observado enquanto interagimos com os outros, e que depende parcialmente da cultura. Nos países do norte da Europa, a distância confortável para conversar com um estranho é muito mais ampla do que nos países do Oriente Médio. Se um árabe estiver conversando com um inglês em uma festa, para um observador externo parecerá que o árabe está perseguindo o inglês pela sala. À medida que o árabe se aproxima para ficar no que considera uma distância confortável, ele invade o espaço pessoal do inglês. Assim, este se sente desconfortável e recua 1 ou 2 passos até aquilo que ele considera uma distância confortável. Então, naturalmente, o árabe se aproximará de novo, e assim por diante. O que Hall e outros não continuaram explorando é como nós representamos esses limites em nossa mente e de que maneira ajustar essas representações para termos escolhas adicionais em nossas respostas e em nosso comportamento. Como vocês estarão novamente explorando um território em geral inconsciente, uma estrutura como seria pode ser particularmente útil para descobrir como são os seus limites. Se eu tivesse um limite, como ele seria? Tentem pensar em situações difíceis ou ameaçadoras em sua vida e comparem o que encontrarem com outras situações nas quais vocês se sentem capazes e confortáveis. Antes de falar mais sobre limites, quero que mais uma vez formem trios. Se escolherem outras pessoas que parecem ser muito diferentes de vocês, provavelmente obterão mais variações naquilo que encontrarem. Isso tornará as coisas mais interessantes. Utilizem as perguntas abaixo como um guia para descobrir como vocês representam os limites do seu self. Exercício 13, 1. Limites externos. JH Exploração/Descoberta, trios, 15 minutos. Você tem um único limite ou mais de um. Para cada limite, onde ele está e quais são suas características. Que modalidades e submodalidades são utilizadas para representar esse limite? O limite é análogo, variável dentro de uma extensão, ou digital, ligado/desligado. Poderia haver aspectos análogos e digitais, ou ele poderia ser análogo em relação a alguns eventos, ser digital em relação a outros. O que você deixa passar através desse limite e o que não deixa? Como o limite muda em diferentes contextos? Qual é a função positiva do limite? De modo geral, os limites nos protegem de alguma coisa. Do que, especificamente, ele o protege? Como ele faz isso? Ele funciona bem. Esse limite, de alguma maneira, causa problemas, a quaisquer consequências das quais vocês não gostam. Comecem explorando o próprio limite silenciosamente durante 5 minutos. Com o que ele se parece, que som emite? Se vocês o tocassem, qual seria a sensação? Após observar como é o seu limite, comecem a experimentá-lo. Se o seu limite é cor-de-rosa brilhante, tentem tomá-lo verde, púrpura ou alguma outra cor. Tentem mudar o tamanho, a extensão ou a grossura do seu limite para descobrir como essas modificações mudam a experiência. Se ele é principalmente visual, experimentem acrescentar diferentes sons ou texturas para descobrir se isso aumenta ou diminui a sua função, etc. Então dediquem mais 10 minutos para compartilhar o que descobriram com os outros membros do seu grupo e continuem experimentando mudar os seus limites de diversas maneiras. Se vocês têm uma concha dura prateada à sua volta e alguém tem um campo de energia momo e aconchegante, tentem trocar. Experimentem ver como é possível mudar a sua maneira de ver, ouvir e sentir o seu limite e observem como essas mudanças alteram a experiência.
Agora gostaria de ouvir alguns exemplos daquilo que vocês encontraram em sua exploração e experimentação. Quando as pessoas exploram algo como os limites pela primeira vez, com frequência pensam: bem, acabei de inventá-lo, ele não significa nada. Mas quando tentam fazer mudanças nele, em geral descobrem que isso afeta a sua experiência de modo profundo, o que é bastante convincente de que mesmo que o tenham inventado, há algo muito real nele. Alice: eu cresci no Japão antes de vir para os Estados Unidos e descobri que o meu limite é muito diferente quando imagino estar em cada um dos dois países. No Japão, ele é muito mais amplo, rígido, estreito e metálico, enquanto nos Estados Unidos ele está mais próximo, é muito mais largo e suave, mais ou menos como uma espuma acústica cinza. Para mim, é muito mais confortável estar nos Estados Unidos. Sandy: em alguns contextos, eu via uma imagem de mim mesma com uma tira de couro grossa, como um tatu, com uma saliência de estruturas pontudas protetoras que faziam parte da minha pele, na frente e atrás do meu corpo, subindo pelo queixo, indo para cima, sobre a minha cabeça. Essa couraça dificultava os meus movimentos e me mantinha separada. Era um pouco estranho, mas não muito surpreendente. O que tinha a couraça olhava para trás, para mim, o observador, e perguntava: é isso que você quer para si mesma? KL: eu descobri que, à minha frente, o meu limite era muito mais amplo do que atrás de mim, o que faz sentido porque a minha barriga e o meu rosto precisam de mais proteção do que as minhas costas. Mas o que foi realmente interessante é que do meu lado direito ele tinha cerca de 1 metro, mas a esquerda tinha apenas meio metro. Portanto, é mais confortável ter alguém mais chegado do meu lado esquerdo. Então Bill me perguntou: e se a pessoa fosse a mulher dos seus sonhos? E o limite imediatamente ficou maior para envolvê-la. Ótimo! Essa parece ser uma boa mudança. Qualquer transição como essa pode tornar-se automática se for ensaiada algumas vezes, desde que seja congruente com as suas necessidades e os seus valores. Se você mora em um apartamento em uma cidade grande, faz sentido ter os seus limites automaticamente ampliados quando vai até a porta da frente, para ajudá-lo a ficar alerta a qualquer possível perigo. Uma maneira de descrever uma situação de intimidade e rapport é que não existem limites entre você e essa outra pessoa. Agora que vocês já conhecem um pouco seus limites, podem utilizar essa informação para obter rapport com alguém. Muitas pessoas ensinam como assemelhar comportamentos individuais como respiração, postura, gestos, tom de voz, etc. Embora isso possa ser útil, pode ser muito frustrante tentar acompanhar conscientemente todos esses comportamentos separados. Em vez disso, vocês podem simplesmente abrir os seus limites e expandi-los para incluir outra pessoa ou um grupo, suave e gentilmente. Ao fazer isso, sua atenção, automática e inconscientemente, se concentrará neles, e a maior parte dos seus comportamentos específicos tenderá a assemelhá-los sem precisar pensar nisso. Essa é uma forma muito mais holística de obter rapport e requer muito menos da sua atenção consciente, deixando-a livre para outras coisas. Obter rapport dessa maneira também tende a evitar a visão dualista e algumas vezes manipuladora do tipo: estou obtendo rapport com você, substituindo-a por uma percepção mais equilibrada e unificada, como nós estamos nisso juntos. Portanto, isso é algo que vocês poderiam experimentar quando estiverem com um grupo de pessoas. Imaginem que o seu limite está se abrindo o suficiente para envolver uma pessoa de cada vez, e observem como isso modifica sua resposta. Vocês também poderiam observar se os outros respondem diferentemente quando fazem isso. Sam: eu morei em um apartamento muito pequeno e precisei mudar porque me sentia como se o meu corpo estivesse batendo nas paredes quando eu me movimentava, mesmo que eu não estivesse realmente tocando as paredes. Quando me lembro dessa época, percebo que o meu limite era maior que o apartamento, e se eu pudesse tê-lo ajustado, tomando o menor, tudo teria ficado bem. Com certeza.
Por exemplo, você poderia imaginar que estava se escondendo e queria ser tão pequeno e insignificante quanto possível, e que o apartamento era um lugar secreto e seguro que o protegia de maneira aconchegante. Conheci um homem da Austrália que sentia náuseas quando ia para Londres. Então ele percebeu que os seus limites eram muito amplos, por isso as pessoas continuavam a invadi-lo. Quando ele diminuiu os seus limites, ficou bom. Muitas pessoas têm esse tipo de dificuldade com os cintos de segurança dos carros. O cinto invade o seu limite, por isso elas se sentem limitadas por ele, porque não conseguem se movimentar tão livremente como estão habituadas. Vocês podem lhes dizer que sem um cinto elas poderão ir de um lado para o outro dentro do carro e ficar muito feridas se ocorrer um acidente. Então podem perguntar se elas poderiam imaginar que o cinto as está envolvendo suave e amorosamente, protegendo-as e mantendo-as seguras em uma posição no caso de um acidente. Dave: conheço um homem com boas intenções, mas que chega em um grupo e se aproxima tanto das pessoas que elas se sentem muito desconfortáveis. Ele não faz ideia do que está acontecendo e ninguém quer lhe dizer. Tentei descobrir o que fazer a esse respeito porque não acho que apenas dizer lhe fará algum bem. Sugiro que você o faça experimentar primeiro, aproximando-se tanto dele a ponto de deixá-lo desconfortável e se afastar. Então comente sobre isso e peça-lhe para contar o que ele sente. Você pode lhe dizer que é isso que as pessoas sentem em relação a ele. Finalmente, você pode ajudá-lo a se acostumar com o que é uma distância confortável para a maioria das pessoas, de forma que ele não tenha de descobrir por tentativa e erro. Como ocorre com qualquer outra coisa, ao ficarem conscientes desses processos, vocês poderão utilizá-los de maneira positiva. Quando Virginia Satir, Andreas, S. 1991, fazia terapia familiar, com frequência costumava colocar deliberadamente o seu rosto bem próximo ao de um membro da família para obter a sua total atenção e interromper suas respostas inúteis aos outros membros da família. Quando alguém realmente está em cima de você, é muito difícil prestar atenção em qualquer outra coisa, e em determinadas situações isso pode ser muito útil. Agora, gostaria de demonstrar com alguém como experimentar a mudança de limites. Demonstração. Mudando um limite externo. Sandy: eu gostaria de uma ajuda com o mel. Eu realmente não gosto da minha couraça de tatu e gostaria de mudá-la. Ok, ótimo. Gostaria que você pensasse nos contextos nos quais esse limite é útil, no tipo de proteção que ele lhe dá e nas possíveis alternativas para o limite que você tem agora. Sandy: 0. Meu primeiro pensamento é: será que eu preciso carregar um grande pedaço de aço comigo? Ela gesticula, segurando alguma coisa de meio metro por 1 metro à sua frente, a cerca de meio metro de distância. Em geral, quando um limite está tão próximo do corpo como essa couraça, ele precisa ser muito forte e rígido, porque se alguma coisa se aproximar tanto, então você realmente precisará de uma boa proteção. Mas se o limite está mais afastado, como você gesticulou quando falava sobre a chapa de aço, ele pode avisá-la antecipadamente, logo não precisa ser tão duro. Isso vale particularmente se ele se tomar um limite mais grosso e mais análogo, como um campo de energia que enfraquece à medida que se distancia do seu corpo. Sandy: eu posso afastá-lo, ela gesticula, e ele se dissolve e muda de forma. Ele ainda parece uma couraça, mas está mais permeável, e se eu precisar de mais proteção, ele pode endurecer. Se eu imaginar o punho de alguém atravessando-o, então ele para antes de me atingir. Eu sofri muito abuso verbal e acho que é daí que ele vem. Que tal tomar o limite mais eficaz diminuindo ou abafando sons? Sandy: a parte logo à frente do meu coração precisa ser forte. E ai que o silêncio é útil, porque quando as palavras vêm abafadas, eu posso ter os meus sentimentos do lado de dentro. E ótimo. E muito bom. De que cor o limite é agora? Sandy: 1.
É uma sombra de verde que continua mudando aleatoriamente. E meio transparente e nebuloso, como o ar, com mais ou menos 15 centímetros de espessura, mas eu posso endurecer partes dele quando necessário. Ok. Teste-o para ter certeza de que pode fazer isso. Pense em algum tipo de situação na qual você gostaria que o limite endurecesse e a protegesse. Sandy. Sim, ele endurece somente no lado de onde vem o perigo. Ótimo. Agora experimente mudar a sua cor. Enquanto faz isso, toda a parte superior do seu corpo balança um pouco e ela confirma com a cabeça. Sandy. Primeiramente, tentei roxo, que era bom. Depois vermelho, que foi melhor. Então ele ficou vermelho brilhante, com uma luz saindo dele. Eu gosto muito mais assim. Ok. Teste novamente. Gostar não é necessariamente um sinal de que ele funcionará bem. Pense em uma situação na qual alguém poderia ter gritado com você e descubra como a cor vermelha a protege. Sandy. Bem, o que realmente muda é que em vez de apenas absorver as palavras e ficar na defensiva, eu posso determinar que atitude tomar. Eu posso dizer não acredito nisso. Está na hora de ter uma conversa com essa pessoa e isso não adianta para mim. Assim é muito melhor. Agora, gostaria que você imaginasse que tem novamente a couraça. Veja o que acontece. Sandy. Eu quero apenas colocá-la dentro de um armário e mantê-la lá, porque ela tem uma beleza própria, mas eu realmente não preciso disso. Ela é muito bonita, mas não é confortável. Na verdade, ela não foi tão eficiente antes. Havia brechas pelas quais as coisas continuavam entrando. Muito obrigado, Sandy. Quero que você faça só isso por enquanto. Você sempre pode experimentar um pouco mais sozinha, para ver se descobre maneiras para melhorá-lo ainda mais. Há muitas outras possibilidades nos sistemas visual e sinestésico, e eu não lhe pedi para tentar nada com os sons que o seu limite pode fazer. Você poderia até mesmo experimentar para ver qual seria o gosto ou o cheiro desse limite e depois tentar mudá-los. Assim como o nosso autoconceito e outras coisas que aprendemos inconscientemente, os nossos limites tendem a ser um tipo de mistura daquilo que os outros fizeram, e eles sempre podem ser melhorados. O meu principal objetivo ao pedir-lhes para explorar os seus limites é oferecer maneiras para que vocês possam ter mais escolhas em relação à sua experiência. Aprender sobre limites oferece mais flexibilidade no tocante àquilo que vocês fazem, onde e quando fazem, com quem e com que objetivo. Observem que os limites são muito metafóricos. Eu não tenho ideia de por que um limite vermelho protege Sandy melhor que um verde, ou de por que um limite transparente, nebuloso, a protege melhor que uma couraça de tatu. Isso dificulta um pouco prever de que maneira uma mudança afetará alguém, portanto, vocês precisam experimentar e testar. Contudo, ao sugerirem que as pessoas experimentem, oferecendo alguns exemplos, a sua mente inconsciente em geral apresentará possibilidades úteis, então vocês podem testá-las e ajustá-las para ter certeza de que funcionam bem. Felizmente, essa demonstração abriu uma série de possibilidades nas quais vocês talvez não tenham pensado quando exploraram os seus limites no primeiro exercício. Gostaria de lhes dar uma outra oportunidade para explorar mais e experimentar as maneiras de fazer mudanças úteis. Exercício 13, 2. Limites externos. J. Experimentando mudanças, trios, 15 minutos. Voltem aos seus trios e comecem novamente com 5 minutos para experimentar mudar os seus limites, particularmente em situações difíceis ou nas quais vocês gostariam de ter mais escolhas. Como vocês poderiam mudar os seus limites de modo a tomar essas situações mais fáceis de lidar, com mais recursos? Lembrem-se da importância de preservar a função protetora positiva do limite enquanto experimentam modificar as maneiras de representar um limite, visando melhorar o seu funcionamento e eliminando quaisquer consequências indesejáveis ou efeitos colaterais.
Quando descobrirem mudanças úteis, façam uma ponte para o futuro com elas, imaginando estar nos tipos de contextos nos quais vocês desejam tê-las, como demonstrei com Sandy. Isso é um teste para ver se elas realmente funcionam, bem como uma maneira de unir qualquer nova mudança que funciona bem aos contextos nos quais vocês as desejam, para que se tome uma resposta automática. Há alguma coisa que vocês gostariam de discutir em relação a esse exercício? Elaine, eu tinha um limite bem fino que estava muito próximo, uma espécie de filme de poliéster. Quando alguém o alcançava, eu reagia imediatamente e com bastante intensidade. Queria um limite mais forte e que me desse um aviso com antecedência. E bom ser avisado com antecedência. Oh, as coisas estão ficando um pouco estranhas por aqui. Talvez seja melhor afastar-me um pouco, talvez seja hora de ir para casa, ou qualquer outra coisa. Como você mudou o seu limite para tomá-lo mais forte e avisá-la com antecedência? Elaine, tomei o filme de poliéster fino mais forte e mais macio, aumentando para deixá-lo mais grosso, ocupando mais espaço. Ok. Então, em vez de ser uma borda pequena e estreita, ele ficou mais largo e afastou-se do seu corpo. Como isso lhe dará um aviso com antecedência? Elaine, com um campo de energia mais largo e maior, eu não reajo com tanta intensidade. Quando alguém atingia sua borda extrema, eu começava a perceber. Então eu reagia um pouco mais se a pessoa se aproximasse e não ficava tão surpresa se ela realmente começasse a invadi-lo. E como o limite era mais forte e eu recebia mais avisos, tinha mais tempo para decidir o que queria fazer, em vez de apenas ficar aborrecida. Eu gosto muito disso. Portanto, isso ampliou a variedade de respostas, em vez de ter apenas a resposta digital, do tipo tudo ou nada. Uma resposta digital pode ser muito útil em situações do tipo vida ou morte, mas na maior parte das situações comuns, ela pode realmente atrapalhar. E você tentou fazer uma ponte para o futuro, para situações futuras nas quais isso seria útil. Elaine, sim, fiz. Eu me senti muito mais segura e tinha muito mais escolhas, portanto eu estou mantendo. Um limite muito próximo do corpo oferece informações sobre o perigo tarde demais, nos fazendo reagir defensivamente. E muito melhor ser avisado com antecedência para ter mais escolhas em relação à sua resposta. É como dirigir um carro sinestesicamente. Vocês podem apenas fechar os olhos, tapar os ouvidos e começar a dirigir. Vocês saberiam quando houvesse perigo, mas quando isso acontecesse já seria tarde demais. Uma das coisas maravilhosas da visão é que ela oferece informações sobre eventos ocorrendo a grande distância. Podemos olhar para o céu e ver a luz de estrelas que estão distantes bilhões de anos-luz. Os olhos oferecem informações de longa distância e isso nos dá tempo para descobrir o que queremos fazer. Os ouvidos oferecem informações de meia distância. Podemos ouvir eventos que estão um pouco afastados, mas não tão afastados quanto aqueles que podemos ver. A sinestesia só pode nos dar informações sobre eventos que se encontram muito próximos. Se houver qualquer tipo de ameaça, no momento em que somos tocados, ela já está realmente perto, assim precisamos reagir com muita rapidez, e a maioria das pessoas também reage muito intensamente. Fred, eu sempre me distraí com ruídos. É como se eu não tivesse nenhum limite, toda aquela vibração estivesse atingindo a minha pele como pingos de chuva. Primeiramente, tentei tomar o meu limite um escudo parcial à prova de sons, de forma que os sons suaves pudessem passar claramente, mas os sons altos fossem diminuídos. Isso fez uma grande diferença, mas preciso testá-lo no mundo real para ver se funciona. Também tentei não ter nenhum limite, imaginando que o som passava direto através do meu corpo sem me afetar, como as ondas de luz passam através do vidro. Isso pareceu ainda mais fácil e vou testá-lo também. A sua experiência mostra algo muito interessante. Não ter nenhum limite pode significar duas experiências completamente diferentes.
Uma é aquela que você descreveu em primeiro lugar, na qual os eventos externos chocam-se contra você de uma forma que não pode ser controlada e você se sente muito vulnerável. Para algumas pessoas é como se elas não tivessem pele e estivessem totalmente à mercê dos menores eventos. Um olhar impiedoso pode penetrar em seu corpo como um punhal, e um comentário ríspido vai direto para o seu coração, e não para os seus ouvidos. Quando alguém tem esse tipo de experiência, pode ser muito útil ajudá-lo a criar limites em sua mente para que ele adquira mais controle sobre o que lhe acontece e sobre a maneira de reagir aos eventos. Contudo, não ter nenhum limite também pode significar que você amplia tanto os seus limites a ponto de incluir os eventos externos como parte da sua identidade, de modo que eles não são mais externos, não são mais estranhos. Quando você pensa no som passando direto através do seu corpo, esse é um pequeno exemplo. O som não é mais uma coisa fora de si mesmo com a qual você precisa lutar. Ele se toma parte do que está dentro de você. Ao aceitá-lo como uma parte sua, você não precisa lutar com ele. Isso é o tipo de identificação que às vezes os pais têm com os filhos, na qual a criança toma-se uma extensão do pai e este fica muito ligado aos sucessos e fracassos do filho. Todos nós incluímos alguns eventos externos dentro dos nossos limites, ao mesmo tempo excluindo outros, e reagimos de maneira diferente àquilo que permitimos dentro de nós e àquilo que mantemos fora. Quando uma pessoa se identifica com outra dessa maneira, vivendo por ela, isso em geral é uma indicação de que está faltando alguma coisa em sua autopercepção. Ela poderia ter informações negativas a respeito de não ser importante, ou não ser amada, etc. Assim tenta compensar tal fato tendo sucesso por meio de outra pessoa. O sucesso da outra pessoa toma-se algo desesperadamente importante para ela, e não apenas algo muito bom, se acontecer. Esse é um exemplo daquilo que os budistas descrevem como estar ligado a um objetivo. Outro exemplo comum é o de uma pessoa que está apaixonada por alguém que não corresponde a esse sentimento. Ela deseja desesperadamente estar com aquela pessoa, achando que, se isso acontecesse, elas seriam extremamente felizes pelo resto da vida. Em geral, é claro que o amor impossível não solucionaria todos os seus problemas. Ela realmente precisa de um trabalho de mudança pessoal que preencheria os vazios dentro de si mesma, as negações e os espaços vazios internos que a tornam tão carente. Lembrem-se de como Peter era dependente em relação a ser amado porque não tinha um conhecimento interno daquela qualidade. Então, depois de tê-lo ajudado a criar dados para aquela qualidade, ele não se sentia mais carente, e foi capaz de apreciar o afeto da esposa muito mais do que antes. E uma antiga prática budista é identificar-se deliberadamente com qualquer coisa considerada separada, que não faz parte de vocês, para descobrir como ela é. Isso pode reconectá-los com qualquer coisa considerada estranha e diferente, além de ser uma maneira de descobrir mais a respeito de si mesmos. Isso é particularmente útil para nos tornarmos mais conscientes do self-sombra, sobre o qual já falamos, e eu gostaria de dar um exemplo pessoal de como fazer isso. Há cerca de um ano eu estava em um quarto de hotel durante um treinamento e decidi ligar a televisão e zapear um pouco. Em geral, não faço isso, mas estava cansado e não assistia a televisão há anos, assim decidi dar uma olhada. Durante as 2 horas em que a fiquei assistindo, vi cerca de uma dúzia de assassinatos, um dos quais era o meu, quando a arma virou na minha direção e atirou. Mas o que realmente me perturbou foi uma cena na qual uma jovem estava amarrada, totalmente indefesa, sendo insultada e torturada por um homem. Essa imagem me perseguiu, porque me causou muita repulsa, um claro sinal de que eu a considerava não eu, alienada ao extremo. Portanto, decidi me identificar com o homem cujo comportamento me causou tanta repulsa. Quando entrei na sua experiência, comecei a me lembrar de uma época na qual eu imaginara estar torturando alguém indefeso. Eu não fiz isso, mas com certeza pensei nisso em detalhes muito vívidos. Enquanto revia os meus próprios impulsos para torturar e insultar, percebi como eles surgiam do fato de eu me sentir totalmente impotente e indefeso.
A tortura parecia ser a única maneira para conseguir alguma resposta daquela pessoa. Conseguir aquela resposta teria me proporcionado pelo menos uma pequena sensação de poder e habilidade para influenciar os outros. Quando percebi essa parte do meu self-sombra, aceitando que eu também seria capaz daquele terrível comportamento em determinadas circunstâncias, pude sentir empatia pela experiência interna daquele homem que estava torturando a jovem. Se eu estivesse presenciando uma tortura real, ainda faria tudo para interrompê-la, mas como uma atitude muito diferente, de compaixão e compreensão, em vez de rejeição e condenação. Também estou bastante certo de que a compreensão teria aumentado e não diminuído a probabilidade de eu conseguir parar a tortura. A Gestalt terapia baseia-se nesse processo de identificação com qualquer coisa que tenha sido alienada. A técnica básica de tomar-se a pessoa, ou o impulso alienado, ou o elemento onírico, na cadeira vazia pode ser muito útil para experimentarmos os dois lados de um conflito íntimo como partes de nós mesmos, e também para começarmos a nos comunicar e a solucionar problemas em vez de culpar e atacar aquilo com o qual não nos identificamos. Assumir a posição do outro também é um exemplo desse princípio. Gandhi fez isso deliberada e extensivamente quando lidou com os ingleses na Índia e com outros grupos com os quais estava trabalhando para compreender e reconhecer totalmente os pontos de vista deles, embora continuasse buscando seus objetivos. Esse processo de identificação não está restrito aos seres humanos, vocês podem identificar-se com qualquer coisa e tomar-se mais inteiros. E mesmo surpreendente o que vocês podem descobrir a respeito de si mesmos ao imaginarem ser uma pedra, uma folha, uma caneta, ou qualquer outra coisa que em geral vocês não considerem parte de si mesmos. Eu olho pela janela e vejo uma folha. Eu sou uma folha. Eu cresci aqui nesse lugar, não sei como, amando o calor do sol, a chuva fria e as noites tranquilas. Estarei aqui apenas por uma estação. Logo cairei, tomarei-me abrigo e nutrição para os insetos no solo úmido e afundarei na terra, talvez para me tomar parte de uma folha novamente algum dia. Demoraria muito descrever minhas lágrimas enquanto fazia isso, mas, resumindo, trata-se da instantaneidade e transitoriedade da vida e de que a vida é um dom breve que não deve ser desperdiçado. Em escala muito mais ampla, quando um místico expande a sua identidade, incluindo todo o universo para tomar-se um com tudo e aceita todas as coisas como elas são, então não há nada contra o que lutar, porque tudo o que acontece é parte da vontade de Deus ou do desenvolvimento natural do universo, e o resultado é uma maneira muito diferente de estar no mundo, uma maneira sobre a qual os sábios e os místicos falam há milênios. Compreender como funcionam os nossos limites pode nos ajudar a compreender o que esses místicos queriam dizer com essas palavras, e se alguém está interessado em alcançar esse tipo de experiência, ajustar os limites proporciona uma abordagem direta. Limites internos a seguir. Gostaria de fazer o mesmo tipo de exploração no espaço interno do seu corpo. Vocês têm quaisquer limites internos? Se tiverem, o que eles separavam e qual é a função positiva dessa separação? Novamente, uma estrutura como pode ser útil. Se eu tivesse um limite interno, onde ele estaria, como ele seria, o que ele dividiria e qual seria a sua função positiva? Terapeutas corporais de todos os tipos com frequência falam sobre trabalhar para eliminar bloqueios de energia no corpo, áreas onde o funcionamento natural integrado é interrompido de algum modo. Os bloqueios são mostrados por tensões físicas, distorções posturais e áreas nas quais os movimentos são interrompidos e descontínuos, em vez de suaves e fluidos. Contudo, esses bloqueios corporais também estão evidentes na maneira como as pessoas pensam no seu corpo. Isso pode acontecer em qualquer ou em todas as três principais modalidades: visual, auditiva ou sinestésica, e nas submodalidades. Essa é uma maneira um pouco diferente de pensar nas mudanças com as quais os terapeutas corporais têm trabalhado durante muito tempo. Como eu não trabalho com o corpo e gosto de trabalhar com a mente, quero lhes oferecer uma outra maneira para alcançar os mesmos tipos de objetivo.
Conhecer os seus limites internos é uma outra forma de acessar esse tipo de informação, e também de trabalhar para dissolver ou transformar os bloqueios em algo mais útil. Exercício 13.3. Limites internos, exploração/descoberta, trios, 15 minutos. Comecem explorando silenciosamente a própria experiência interna durante 5 minutos, utilizando a mesma lista de perguntas sobre os limites apresentada antes. Se eu tivesse um limite interno, onde ele estaria e como ele seria? Depois de conhecerem um limite interno, observem de que ele os protege e quaisquer possíveis consequências, positivas e negativas, que isso poderia ter em seu funcionamento psicológico, fisiológico e em sua saúde. Então compartilhem e comparem as experiências com os outros do seu grupo, sabendo que podem guardar para si mesmo qualquer coisa que considerem muito pessoal para ser compartilhada. Tendo em mente a função protetora do seu limite, experimentem modificá-lo para torná-lo mais eficaz e reduzir quaisquer consequências negativas. Tentem variar as diferenças de submodalidades utilizadas para definir limites, e tentem os limites dos outros para descobrir o que poderia funcionar melhor para você. Novamente, gostaria de reunir algumas das suas experiências, como uma base para a discussão e generalização. Eu descobri uma espécie de limite na área onde os meus braços se unem aos meus ombros, uma sensação de frouxidão e separação, como se houvesse um pequeno espaço, como se os meus braços não estivessem presos. A princípio isso era muito perturbador, mas quando pensei a respeito, percebi que em situações difíceis o meu primeiro impulso é golpear alguma coisa com os punhos. Acho que o limite impede que isso aconteça e me proporciona algum controle, dando-me tempo para encontrar uma resposta mais racional. Com frequência sinto tensão nos ombros e acho que é onde o impulso de golpear é interrompido. Eu descobri uma casca dura ao redor do meu coração, uma espécie de grande casca de noz, só que mais escura. É bastante óbvio para que ela serve, e eu penso nas pessoas que falam de práticas para abrir o coração. Tentei quebrar a casca, mas isso não funcionou, portanto acho que preciso tentar outra coisa. Acho que uma abordagem mais suave funcionaria muito melhor, particularmente para um limite do coração. Há anos as pessoas falam sobre romper e quebrar crenças limitadoras. Essas palavras pressupõem superar uma limitação ou problema pela força bruta. Quando respeitamos a função positiva de um limite, a mudança ocorre por meio de um derretimento suave, uma dissolução ou mudança de barreira, e não abrindo caminho através dela. Charles. Em geral, penso em mim mesmo em termos de eu penso isso, eu sou isso ou eu sinto isso. Portanto, eu estava notando os pensamentos e sensações que aconteciam em sucessão e então surgiu o pensamento: bem, isso é. Como seria se eu fosse apenas o campo no qual surgem essas coisas mas não fosse nenhuma delas em particular? Eu estava apenas notando todos esses eventos internos como se eles fossem externos e não tivessem nada que ver comigo ou com a minha identidade. Essa é a essência de algumas práticas de meditação, uma forma de identificação com a nossa experiência, considerando os nossos pensamentos e sentimentos simplesmente como eventos interessantes em vez de ficarmos totalmente envolvidos neles, aceitando-os como verdadeiros. E uma forma de dissociação que pode ser um primeiro passo muito útil para examinar a sua vida, percebendo que você tem outras escolhas, e depois considerando o que mais você poderia fazer. Anteriormente falei de como todos nós nos identificamos com eventos externos. Mas também podemos fazer o contrário e nos desidentificar com eventos internos. Se julgamos ou condenamos experiências internas de sermos desonestos, vingativos, sexuais ou qualquer outra coisa que entre em conflito com os nossos valores e autoconceito, podemos tentar colocar um limite entre nós mesmos e esses sentimentos ou pensamentos. Nós já exploramos a maneira como as pessoas tentam isolar e ignorar os contra-exemplos, separando-os por cal e modalidade, e como funciona o não-self. Eu tenho um limite bem abaixo do queixo que separa minha cabeça do resto do corpo.
Passei a maior parte da minha vez muito concentrado no intelecto, em ser racional, e descobri no meu corpo com frequência reage de maneiras que não parecem irracionais. Portanto, acho que esse limite é uma forma de desconexão com os impulsos do meu corpo. Esse é um limite interno bastante comum. Muitas vezes o corpo tem a sua própria mente. Isso pode ser facilmente considerado um conflito com a razão. Com frequência, a pessoa que faz isso mantém a cabeça inclinada para a frente, como você, liderando com a cabeça. Vemos isso na sua forma extrema em alguns matemáticos, físicos, e em outros que passam grande parte da vida realizando um trabalho muito mental. Pode ser útil comparar as divisões funcionais naturais do corpo com os tipos de divisão que habitualmente aparecem nos limites mentais. O coração é muito diferente do cérebro. Isso se reflete nas suas diferentes estruturas e funções. É bom ter dentes fortes e afiados porque a sua função é triturar o alimento. É bom ter uma pele macia e flexível para termos liberdade de movimento. O ideal é que todas essas partes trabalhem juntas em um todo funcional. Os limites mentais que as pessoas encontram em geral são muito mais rudes e tendem a dividir diferentes partes do corpo, e não diferentes funções, forçando-as a operar separadamente, isolando a cabeça, os genitais ou a respiração etc. do restante do corpo. Esses limites muitas vezes tendem a bloquear tudo, o tempo todo, em vez de serem seletivos e utilizados apenas quando e onde são úteis. Demonstração. Mudando um limite interno agora gostaria de demonstrar como experimentar os seus limites internos para tomá-los mais eficientes em sua proteção, e acho que seria interessante continuar com Sandy. Sandy, eu gostaria de ajuda com o mel. Acho repulsivo e apenas me afasto dele. Ótimo. Quando você descobre algo repulsivo dentro de si mesma, isso significa que ele tem muitos recursos alienados que podem tornar-se uma parte valiosa de si mesma quando forem recuperados. Assim, quanto mais eles forem considerados repulsivos, mais haverá a ser recuperado da sombra. Ok, conte o que você descobriu. Sandy, é estranho. É como uma espécie de caixa metálica pequena dentro do meu peito. Ela aponta para o local entre a garganta e o diafragma. Ela me lembra um sarcófago. Faz um gesto no formato de um caixão. É desagradável. E do que ela a protege? Uma maneira de descobrir é erguer um pouco a tampa desse sarcófago para ver o que vem à sua mente, quando essa proteção diminui um pouco. Sandy, é como um mundo inteiro. E todo tipo de coisas esquisitas, sua voz treme e ela chora um pouco. O que está acontecendo agora? Sandy, estou apenas percebendo tudo. Eu não sei se é como um nível de aprendizado. E mais que desconfiança, é uma desconfiança generalizada. De alguma coisa em particular. Ou apenas de todas as coisas estranhas e feias no mundo. Sandy, eu acho que é desconfiança das intenções dos outros. Ok. Gostaria que você experimentasse um pouco, como você fez anteriormente com seu limite externo. Tente mudar essa caixa de maneiras diferentes. Mude a cor, o material do qual ela é feita, tome a maior, mais mole, de forma mais arredondada, ou aproxime-a da sua pele, qualquer coisa que você gostaria de tentar. Sandy, ela se toma uma espécie de vapor e também tem luz própria, e é como uma grande forma oval que se move e irradia pelo meu corpo. Isso faz mais sentido de muitas maneiras. Está mais confortável. Ela inspira profundamente. Sandy, na verdade, sim. A sensação é muito diferente. Fique com essa experiência um pouco mais, para saboreá-la. Sandy, parece que ela quer se expandir para formar o contorno do meu corpo inteiro na parte interna da minha pele. Bom. Tente isso. Essas são apenas coisas com as quais quiser experimentar, para ver o que funciona e o que não funciona. Sandy,
Ainda parece que essa é a área. Gesticula na direção B, parte superior do tórax, que precisa ser mais protegida. Ok, experimente um pouco mais. Deixe-a expandir-se até, mas tome-a diferente na área do tórax. Tome-a mais densa, mais IHSA, mais coesa ou qualquer coisa que proteja melhor essa área. Sandy. Agora está mais como uma forma de luz que se irradia. É interessante. Está muito diferente do que era antes. E quando fico olhando para ela vejo que é como aqueles globos feitos de espelhos que lançam luzes e que são usados em festas. E da mesma cor vermelha que você tinha em seu limite externo. Ou é de cor diferente? Sandy. Bem, a princípio era como uma névoa cinzenta, então ela mudou e agora é uma luz pálida dourada que se irradia por todos os lados. Agora quero que você faça um teste. Pense nas situações nas quais deseje ter isso e descubra se ela a protege bem. Sandy. Agora é mais como. Agora eu não preciso me preocupar com as intenções dos outros porque poderei perceber mais claramente porque não preciso. Sabe quando a gente entra em um loop e pensa o tempo todo, ai, meu Deus. O que é isso? O que elas estão pensando? E então você realmente não consegue pensar naquilo que está percebendo. Assim, agora estou livre para ter as minhas próprias percepções a respeito das situações. Isso parece bom, e provavelmente a sensação também é melhor. Sandy. Sim, e. Agora quero que imagine ter aquele sarcófago outra vez no peito, como antes. Sandy. Ele parece inútil, muito limitador e invasivo. Ok, obrigado. Por enquanto é só. Você pode experimentar mais sozinha. Acompanhamento. Uma semana depois, Sandy me enviou o seguinte e-mail. Tive experiências interessantes nos últimos dias. Hoje, por exemplo. Experiência. Annie, a gerente do escritório onde eu trabalho, é uma ex-ciclista viciada em drogas. Ela tem uma personalidade bastante rude, fala muitos palavrões e até grita com as pessoas. Eu ficava imaginando se algum dia ela gritaria comigo e qual seria a minha resposta. Assim, hoje, descobriram que eu guardara um pedido no arquivo sem colocar uma explicação completa na ficha do cliente. Quando alguém me contou o ocorrido, eu disse, não posso acreditar que eu tenha feito isso, de maneira jocosa, mas ainda lidando com a situação e acompanhando-a etc. E Annie gritou, bem, você fez isso. Então peguei o pedido, atravessei a sala, parei na frente da mesa dela e falei bem alto e forte. Estou pedindo desculpas publicamente. Eu fiz besteira e não sou perfeita. Enquanto caminhava de volta para minha mesa, ela gritou, estou muito decepcionada. Pensei que você era perfeita. E eu gritei de volta, pois bem, eu não sou. Habitualmente, eu jamais teria respondido de forma tão congruente. Eu não estava mesmo aborrecida, mas me senti impelida por alguma força interior a defender-me. Não fiquei aborrecida durante ou depois, como teria feito no passado. Apenas continuei trabalhando como se a minha resposta fosse completamente normal. Parágrafo. Embora tenha obtido reações não verbais interessantes dos outros funcionários, que há anos são aterrorizados e importunados por ela. Eu estava confiante em ter respondido de forma adequada, embora isso fosse muito incomum em mim, especialmente em um ambiente de trabalho. Também estou muito mais bem-humorada e sociável, entrosando-me com os outros funcionários, não me preocupando com o que vou falar ou com diferenças de idade etc. E eles têm respondido da mesma maneira. Além disso, chamei uma das pessoas com quem tenho padrões habituais de comunicação de que não gosto. Achei muito mais fácil incluí-la nas conversas e me senti mais confortável, e de algum modo mais honesta, quando antes parecia que todas as informações vinham de mim e eram a meu respeito. Portanto, acho que o trabalho com o limite fez coisas muito legais por mim. Embora Sandy tivesse um limite interno, ele na verdade funcionava mais como um limite externo, porque o protegia de alguma coisa externa.
Da mesma forma que os limites externos oferecem proteção contra desafios externos, os limites internos em geral protegem contra desafios internos. Isso poderia ser tão simples como a dor e o desconforto resultantes de ferimentos ou doenças, ou os desafios poderiam ser impulsos internos com os quais a pessoa tem dificuldade de lidar, raiva, excitação, tristeza, amor, sensações sexuais, etc. Algumas pessoas rejeitam algumas respostas internas, determinadas funções ou partes do seu corpo. Isso é mais provável quando alguma parte do corpo não está funcionando bem ou está doente, ou quando a sua função entra em conflito com crenças fortes da pessoa. Naturalmente, a diferença entre desafio interno e externo é um pouco artificial porque a maior parte das nossas respostas internas é dirigida a desafios externos. Nós podemos escolher ter um limite que nos proteja diretamente do desafio externo ou um que nos proteja da nossa resposta interna ao desafio externo. As posições e os movimentos do corpo não ocorrem somente em resposta a eventos. Eles também são poderosos determinantes da nossa experiência. Como um experimento, pensem em algo muito triste ou deprimente. Após terem experimentado intensamente esses sentimentos, ergam os braços acima da cabeça e também levantem os olhos e a cabeça, para olhar na mesma direção, e observem o que acontece com os seus sentimentos. É muito difícil sentir-se deprimido nessa posição. Não é por acaso que os pregadores do Renascimento dizem às pessoas para erguer os olhos e os braços para o céu quando desejam que elas se sintam melhor em relação aos seus pecados e procurem Deus para dar-lhes alívio. Ao manter o corpo nessa posição, vocês podem limitar aquilo que experimentam, mas essa rigidez interrompe o funcionamento flexível. Isso pode causar problemas, porque para funcionar bem o corpo precisa estar inteiro, não separado em partes. Agora que já tivemos uma demonstração, alguns exemplos e uma discussão, eu gostaria de oferecer a vocês outra oportunidade para explorar ainda mais e experimentar outras formas de fazer mudanças úteis nos seus limites. Exercício 13.4. Limites internos igual experimentando mudanças, trios, 15 minutos, voltem aos seus trios e comecem novamente reservando cerca de 5 minutos para experimentar ainda mais os seus limites internos, particularmente em situações difíceis ou desafiadoras nas quais vocês gostariam de ter escolhas adicionais relacionadas à sua maneira de responder. Lembrem-se da importância de preservar a função positiva de um limite interno, enquanto experimentam mudar as maneiras como ele é representado. Descubram o que podem fazer para melhorar o seu funcionamento, preservando a função positiva e ao mesmo tempo eliminando quaisquer limitações, consequências ou efeitos colaterais desagradáveis ou inúteis. Ao encontrarem mudanças que lhes agradem, façam uma ponte para o futuro com elas, imaginando que vocês as têm nos tipos de contextos nos quais as desejam. Isso é tanto um teste para verificar se a mudança funciona bem quanto um ensaio que une qualquer limite novo que funcione bem aos tipos de situação nas quais vocês desejam tê-lo. Então compartilhem e discutam com os outros do seu trio aquilo que encontraram e tentem fazer o que os outros fazem para ampliar o seu leque de experiências com os limites internos. Há alguma coisa que vocês gostariam de relatar? Ou qualquer pergunta? Teni, eu tinha algo feito de pedra no meu peito e que dificultava a minha respiração. Algumas vezes fico ansiosa e, quando isso acontece, começo a respirar rapidamente, então tento parar a respiração como uma maneira de adquirir controle. Mas isso tensiona o meu diafragma, faz a minha pressão sanguínea subir e então fico com dor de cabeça. Portanto, você tinha um limite que parecia feito de pedra e reconhece a ligação entre isso e o aumento da sua pressão e as dores de cabeça. Esse é um exemplo de como a função protetora de um limite pode resultar em problema físico. Você tentou modificá-lo, tomando mais permeável, como uma esponja ou alguma outra coisa mais macia. Terry, sim. Parecia a massa. A pedra sólida começou a se separar um pouco, até se tornar mais parecida com uma rede.
Então ela ainda pode prender você, por assim dizer, mas pode deixar que mais coisas passem por ela. Ótimo. Naturalmente, uma outra maneira de trabalhar com isso seria descobrir primeiro o que a deixa ansiosa e mudar isso para que não seja mais necessário controlar a respiração. Eu trabalhei um pouco com a casca de noz ao redor do meu coração. Comecei encontrando contextos nos quais a casca não se encontrava, como com bebês muito pequenos, e quando fiz isso, me emocionei muito. No início não compreendi, mas depois percebi que era tão bom sentir essa ligação com o coração e que isso era realmente importante para mim. Então, quando experimentei com outras situações, descobri que precisava separar o fato de estar de coração aberto do fato de precisar fazer alguma coisa como resultado disso. Eu tinha tantos significados ligados a isso. Se eu ficasse de coração aberto, teria de cuidar das pessoas ou ficar com elas para sempre e assim por diante. Agora percebo que posso ser assim porque gosto de estar ligada às pessoas e porque não preciso sentir nenhuma obrigação em relação a elas. Não sei se vocês podem ver isso, mas eu me sinto transformada, e é como se o meu coração estivesse irradiando calor para o mundo. Obrigado. Você também me emocionou muito. Muitas pessoas não demonstram amor por causa dos possíveis mal-entendidos e consequências, portanto, muitas delas poderiam utilizar isso e o mundo todo também se beneficiaria. Muitas pessoas escreveram sobre a separação entre corpo e mente, que é uma outra maneira de descrever um limite íntimo. Agora, reservem alguns minutos para observar como vocês pensam no seu corpo e na sua mente nesse instante. A maioria de nós pensa na mente como localizada no cérebro, certo? E então há o restante do corpo que está separado da mente, portanto, a mente é menor do que o corpo. Agora tentem dissolver esse limite e pensem em sua mente fluindo e se estendendo por todo o corpo, em cada célula, até as pontas dos dedos das mãos e dos pés, para que a sua mente fique exatamente do tamanho do seu corpo. Ao fazerem isso, notem qual é a sensação e se poderia haver algum som suave acompanhando. Agora, toquem em alguma coisa ou em alguém próximo dessa maneira. E uma sensação muito gostosa, não é? Mente e corpo são apenas diferentes aspectos do seu organismo todo. E tenho certeza de que todos vocês já ouviram esses tipos de palavras antes. Mas o que realmente proporciona impacto à sua experiência é ver, sentir e ouvir a mente se estendendo para todo o corpo. Essa é de fato uma maneira de unir a mente e o corpo. A maior parte das pessoas pensa no coração como algo que ocupa apenas uma pequena parte do corpo, mas vocês também podem estender o seu coração até as pontas dos dedos da mesma maneira, para sentir o seu coração/mente/corpo. Estendam os braços e toquem em alguém próximo para que possam sentir a si mesmos tocando com seu coração e com a sua mente, bem como com seu corpo. Reservem alguns minutos para experimentar essa sensação e então façam o mesmo na imaginação, com pelo menos um exemplo de uma situação difícil ou estressante. Embora a maioria das pessoas pense na mente como sendo menor que o corpo, na verdade ela é muito maior. A mente pode incluir estrelas que se encontram a 13 bilhões de anos-luz, e seria interessante tentar estender a sua identificação coração/mente/corpo para muito além da pele. Todos fazemos isso até certo ponto, dependendo das pessoas ou coisas que incluímos nos limites da identidade. Porém, e se o coração/mente/corpo incluísse tudo o que vocês experimentam, de modo que todas as coisas sejam percebidas como se estivessem dentro de vocês e sendo parte de vocês? Imaginem que o seu coração/mente/corpo é tão grande que as estrelas mais distantes estão ao alcance dos dedos. Reservem alguns minutos para experimentar a sensação. Esse é o tipo de experiência relatado por muitos místicos e acho que tem uma base real, porque todas as coisas que vocês experimentam realmente ocorrem no coração/mente/corpo, mesmo quando pensam nelas como ocorrendo fora de vocês.
Vamos seguir Einstein e tentar um pequeno experimento mental. Imaginem que um neurologista perverso, do lado escuro da força, tenha entrado furtivamente em seu quarto na noite passada, enquanto vocês dormiam, anestesiado vocês, removido seu cérebro, colocando em uma solução nutriente, fígado e eletrodos muito sofisticados aos nervos sensoriais e depois colocado informações elétricas detalhadas que duplicavam exatamente a experiência de acordar e fazer todas as coisas que vocês fizeram hoje. Como vocês saberiam a diferença? Presumo que muitos de vocês tenham assistido ao filme Matrix, que se baseia nessa percepção de que todas as nossas experiências na verdade ocorrem dentro do cérebro, mesmo quando pensamos nelas como coisas externas a nós. Existem até mesmo matemáticos que afirmam ter provado que qualquer cérebro com complexidade razoável é incapaz de distinguir se existe um lá fora ou não. Nosso cérebro apenas obtém sinais elétricos dos sentidos, os quais interpretamos para criar a nossa experiência da realidade externa. Esse processo em geral funciona muito bem e supostamente há uma realidade externa, fora de nós mesmos. Vemos um copo de leite sobre a mesa, e quando o seguramos, nós o sentimos e, se o levamos aos lábios e bebemos o líquido, não ficamos surpresos ao descobrir que ele tem gosto de leite e nos alimenta. Portanto, embora todos nós tenhamos experiências que descrevemos como fora de nós ou realidade externa, todas elas realmente acontecem dentro do nosso cérebro e são parte de nós, apesar da separação que geralmente aceitamos. Assim, por um lado, cada um de nós é um universo isolado dentro de nós mesmos. Mas por outro, todos somos um. E essa não é uma escolha do tipo ou, mas do tipo tanto como. Como disseram muitos místicos, vocês já são um com o mundo. É apenas uma questão de perceber isso. Todos vocês existem dentro do meu cérebro e eu existo no de vocês. Vocês são todos parte de mim e eu sou uma parte de vocês. Todos estamos ligados. Como disse certa vez um amigo meu, o ser humano tem muitos corpos. Essa é uma maneira muito diferente de pensar, uma maneira que oferece uma perspectiva bem diversa e mais unificada, que vocês poderiam explorar para descobrir quando e onde ela poderia ser útil. Não tenho ideia se isso representa a verdade ou não, mas se assumir essa perspectiva puder ser uma escolha útil para vocês, por que não tentar descobrir? Resumo: exploramos as características dos limites externos e internos. Fizemos uma série de mudanças, expandir o limite para ele ficar mais afastado do corpo e avisá-los antecipadamente de uma possível invasão. Mudar um limite digital do tipo tudo ou nada para um limite mais análogo, acrescentar ou mudar modalidades e submodalidades para que ele possa protegê-los melhor das coisas difíceis, tornando-o mais rígido, mais espesso ou mais resistente, etc. Aprender como mudar limites permite que vocês possam torná-los mais úteis e efetivos na sua função positiva de protegê-los de danos, ao mesmo tempo diminuindo ou eliminando consequências problemáticas. Aprendendo como mudar os seus limites, vocês podem descobrir de que maneira eles podem protegê-los melhor em contextos problemáticos, e como eles podem se dissolver ou se expandir em limites seguros e íntimos. Sempre que encontrarem uma mudança que funcione bem para vocês, é possível fazer uma ponte para o futuro com ela, nos tipos de contextos nos quais ela será útil. Imaginando estar nesses contextos com o limite modificado, isso ligará os dois fatores de modo que a proteção estará lá sem que vocês precisem pensar nela, como Sandy descobriu. Agora que exploramos melhor os limites, quero retomar um tema que mencionei no início deste livro como um dos importantes critérios para um autoconceito efetivo: a conexão. A sensação de desconexão com os outros resulta em muitas dificuldades, entre elas autoimportância, julgamento dos outros, conflitos e violência. Por isso falei sobre o meu desejo de que a sua identidade os unisse à sua experiência e ao seu ambiente. No próximo capítulo quero explorar a questão da conexão com mais detalhes.